nas vastidões áridas do sertão nordestino, onde o sol impiedoso esculpia rachaduras profundas no solo seco e a vegetação rasteira lutava para sobreviver, erguia-se a pequena cidade de Santo Rosário. Isolada do mundo moderno, essa comunidade vivia envolta em lendas e superstições que se enraizavam no cotidiano das pessoas. Uma dessas lendas, sussurrada em noites de lua cheia, falava sobre a freira do sertão, um espírito inquieto que vagava pelos caminhos poeirentos, atormentando aqueles que ousassem cruzar seu caminho. O ar da tarde era espesso e abrasador quando o padre Joaquim chegou à cidade. Ele havia sido designado pela diocese para assumir a paróquia local após o misterioso desaparecimento do antigo pároco, Padre Anselmo. A igreja de Santo Rosário, com sua fachada desgastada e o campanário que parecia clamar por socorro, simbolizava o espírito resistente dos moradores. O padre Joaquim, em seus 30 e poucos anos, era um homem de fé inabalável, conhecido por sua dedicação aos necessitados. No entanto, ele ainda não sabia que seu espírito seria testado de maneiras que nunca imaginara. A recepção da comunidade foi calorosa, mas havia um certo desconforto que pairava no ar, algo que os olhares rápidos e os murmúrios abafados dos moradores deixavam transparecer. Foi Dona Maria, uma das mais antigas moradoras da cidade, quem primeiro mencionou a freira do sertão ao novo padre. Seus olhos, cheios de temor e melancolia, contaram uma história que palavras não poderiam descrever completamente. Padre Joaquim, ela começou, a voz trêmula de quem carregava um fardo invisível. Aqui, nós temos mais do que apenas a seca para temer. Há algo que se esconde nas sombras, algo que vem buscar as almas perdidas. A freira do sertão. Ela já levou muitos de nós. Padre Joaquim, acostumado a ouvir histórias de assombrações e superstições, tentou acalmar Dona Maria, assegurando-a de que sua fé protegeria a comunidade. No entanto, à medida que os dias passavam, ele começou a sentir uma inquietação crescente. As histórias sobre a freira se intensificaram, e o medo nos olhos das pessoas não podia ser ignorado. Nas noites quentes do sertão, quando as estrelas brilhavam intensamente no céu e o vento sussurrava segredos antigos entre as folhas das árvores, os mais velhos reuniam-se ao redor das fogueiras para contar histórias de tempos passados. Era nessas ocasiões que a lenda da freira do sertão ganhava vida, transmitida de geração em geração, com detalhes sombrios que arrepiavam até os mais corajosos. A história dizia que, há muitas décadas, uma jovem chamada Irmã Luísa chegou à cidade. Ela era uma freira de aparência delicada, com olhos que refletiam uma bondade infinita e um sorriso que trazia paz aos corações perturbados. Irmã Luísa foi enviada ao sertão para cuidar dos doentes e ensinar as crianças, mas sua verdadeira missão ia além do que os outros podiam ver. Ela havia sido parte de um convento distante, onde um segredo obscuro envolvia sua origem. Nascida de uma linhagem marcada pelo mal, Irmã Luísa carregava uma maldição que a condenava a sofrer eternamente. Ela tentava expiar seus pecados dedicando sua vida a Deus, mas o mal que habitava seu sangue era insaciável e, com o tempo, começou a manifestar-se de maneiras aterradoras. Os primeiros sinais da tragédia que se aproximava começaram a aparecer lentamente. Crianças que ficavam sob seus cuidados adoeciam inexplicavelmente, e as plantações ao redor da cidade murchavam e morriam sem razão aparente. Os animais, sempre sensíveis ao sobrenatural, tornavam-se inquietos na presença de Irmã Luísa, latindo e relinchando como se vissem algo além do alcance dos olhos humanos. A freira, desesperada e consciente do perigo que representava, começou a se isolar. Passava horas a fio rezando, suas preces desesperadas ecoando pelos corredores vazios do convento. Mas o mal em sua alma era uma sombra que nem a luz da fé podia dissipar. Os padres do convento, temendo pela segurança de todos, decidiram tomar medidas drásticas. Numa noite sem lua, eles aprisionaram Irmã Luísa em uma cela escura, na esperança de que o isolamento pudesse conter a maldição. Mas, ao invés de ser uma solução, isso apenas alimentou a escuridão dentro dela. A freira desapareceu misteriosamente daquela cela, e quando os padres voltaram para checá-la, encontraram apenas marcas profundas nas paredes de pedra, como se algo monstruoso tivesse sido libertado.
Os relatos de sua aparição como um espírito vingativo começaram a surgir logo após seu desaparecimento. Pessoas que se aventuravam nas trilhas do sertão à noite relatavam ter visto uma figura encapuzada, com o rosto escondido sob o véu negro de um hábito de freira. Aqueles que a encontravam nunca mais eram os mesmos. Voltavam com os olhos vazios, assombrados por pesadelos que jamais os deixavam, ou simplesmente desapareciam sem deixar rastros. Com o passar dos meses, a presença do padre Joaquim parecia trazer um pouco de conforto à comunidade de Santo Rosário. Ele era um homem diligente, dedicando-se a melhorar a vida dos moradores e restaurar a igreja. No entanto, a sombra da freira do sertão parecia crescer a cada dia. O desaparecimento de pessoas aumentava, e as noites eram preenchidas com sussurros e lamúrias que ninguém conseguia explicar. Uma noite, após uma missa que havia sido ofuscada por uma tempestade repentina, Padre Joaquim decidiu investigar a fundo a lenda. Ele sabia que algo mais profundo estava enraizado no medo da cidade. Procurou os anciãos e ouviu as histórias com mais atenção, tentando encontrar qualquer pista que pudesse ajudar a entender o que realmente acontecia. Foi então que ele conheceu Antônio, um velho ermitão que vivia nos arredores da cidade. Antônio era conhecido por seu conhecimento sobre o sobrenatural e os segredos obscuros do sertão. Em uma conversa carregada de mistério e gravidade, Antônio revelou a verdade sobre irmã Luísa. Ela não é apenas uma alma perdida, disse Antônio, os olhos fixos em um ponto distante no horizonte. Ela é um portal. A maldição que a acompanha é uma passagem para algo muito mais terrível do que podemos imaginar. Padre Joaquim sentiu um frio percorrer sua espinha. Um portal para o quê? Para o inferno, respondeu o ermitão, com uma voz que parecia ecoar do próprio abismo. O mal que a possuiu está tentando abrir um caminho para este mundo. Cada alma que ela leva fortalece, e quando ela estiver forte o suficiente, o inferno se abrirá. As palavras de Antônio ecoaram na mente do padre enquanto ele caminhava de volta para a cidade. A ameaça era muito maior do que ele imaginava. Ele sabia que tinha que encontrar uma maneira de deter a freira do sertão antes que fosse tarde demais. Com uma determinação renovada, Padre Joaquim começou a preparar-se para confrontar a freira. Ele estudou textos antigos, consultou outros sacerdotes e reuniu todos os artefatos sagrados que poderia encontrar. O tempo estava se esgotando, e a sensação de uma catástrofe iminente pairava no ar. Na noite mais escura do ano, quando o céu estava completamente encoberto e a cidade parecia mergulhada em um silêncio mortal, ele decidiu enfrentar a freira do sertão. Armado com seu crucifixo, água benta e uma fé inabalável, ele dirigiu-se para as colinas onde os avistamentos da freira eram mais frequentes. O caminho era difícil, cheio de pedras e arbustos espinhosos, e a escuridão era quase impenetrável. Cada passo parecia ressoar como um tambor em um funeral distante. Quando finalmente chegou ao local, encontrou um velho cemitério abandonado, suas lápides meio enterradas na areia e cobertas de musgo. Foi ali, entre os túmulos esquecidos, que ele a viu. A figura sombria de uma freira, com o véu negro ondulando ao vento, parada junto a uma grande cruz de pedra. Seus olhos eram duas fendas de escuridão profunda, e um sorriso malévolo curvava seus lábios pálidos. Padre Joaquim ergueu o crucifixo e começou a recitar as orações de exorcismo, mas a freira apenas riu. Sua voz era como o som de 1000 serpentes sussurrando segredos venenosos. Você não pode me deter, padre, ela disse, sua voz ecoando nas sombras. Eu sou o começo do fim. E você, como todos os outros, está condenado. Ela avançou, movendo-se com uma rapidez sobrenatural, e o padre sentiu um frio gelado envolvê-lo. Mas ele não recuou. Continuou a rezar, sua voz tremendo, mas firme. A freira parou, seus olhos fixos nele, e por um momento, o tempo pareceu congelar. Então, com um grito de pura agonia, ela recuou, suas mãos levantadas como se estivesse tentando afastar uma luz invisível. Padre Joaquim sentiu uma onda de esperança, acreditando que suas preces estavam funcionando.
Mas a esperança se dissipou quando a freira começou a se transformar. Sua forma humana desintegrou-se em uma massa de sombras contorcidas, e um grito sobrenatural rasgou o ar. O chão sob os pés do padre começou a tremer, e as lápides ao redor deles explodiram em uma chuva de pedras. Com um último esforço, ele lançou a água benta sobre a freira, e a figura demoníaca soltou um grito ensurdecedor antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça negra. O silêncio que se seguiu foi profundo e inquietante, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Padre Joaquim caiu de joelhos, exausto e abalado. Sentia-se drenado, como se toda a sua energia tivesse sido sugada pela batalha espiritual que acabará de enfrentar. Mas ele sabia que ainda não havia terminado. A cidade ainda estava em perigo, e ele precisava encontrar uma maneira de selar o portal para sempre. Nos dias que se seguiram, ele reuniu os habitantes de Santo Rosário e explicou-lhes a verdadeira natureza da ameaça que enfrentavam. Juntos, eles começaram a trabalhar para purificar a cidade, realizando rituais e orações em cada canto. O medo nos olhos das pessoas lentamente começou a ser substituído por uma determinação silenciosa. Mas a paz foi de curta duração. Em uma noite, enquanto a cidade dormia, uma onda de escuridão varreu Santo Rosário. As portas se abriram sozinhas, e as velas se apagaram. Os habitantes acordaram com um grito coletivo de terror, e no centro da praça, uma figura familiar estava de pé. A freira do sertão havia retornado, mais forte e mais furiosa do que nunca. Padre Joaquim sabia que esta seria a batalha final. Ele correu para a praça, encontrando a freira cercada pelos moradores apavorados. Ela olhou para ele com um ódio que queimava como fogo e avançou, as sombras se contorcendo ao seu redor como serpentes famintas. Com a última força que lhe restava, o padre ergueu o crucifixo e começou a rezar. Sua voz era uma mistura de dor e esperança, uma súplica desesperada por salvação. A freira hesitou, e por um momento, pareceu vacilar. Mas então, com um grito de raiva, ela se lançou sobre ele. As sombras envolviam ambos, e por um instante, tudo desapareceu em uma escuridão total. Quando a luz finalmente voltou, a freira havia sumido, e o corpo do padre Joaquim estava caído no chão, sem vida. Os habitantes de Santo Rosário cercaram-no, lágrimas escorrendo por seus rostos. Eles sabiam que ele havia sacrificado tudo para salvar a cidade. Mas enquanto olhavam para o céu, onde as nuvens negras começavam a se dissipar, perceberam que a batalha não estava completamente vencida. A freira do sertão havia sido derrotada, mas o preço havia sido alto. E nos sussurros do vento, a promessa de sua volta ainda pairava, um lembrete sombrio de que o mal nunca realmente desaparece. O sacrifício do padre Joaquim trouxe uma calma temporária para Santo Rosário. Os moradores reconstruíram suas vidas, e a igreja tornou-se um lugar de esperança e recordação. Mas a sombra da freira do sertão nunca se dissipou completamente. A lenda continuou a viver, um aviso sombrio sobre os perigos que se escondem nas profundezas do sertão. As noites ainda eram assombradas pelos sussurros do vento, e os anciãos continuavam a contar a história da freira à beira da fogueira, seus olhos fixos nas chamas dançantes. Eles sabiam que o mal nunca estava completamente derrotado, apenas adormecido, esperando o momento certo para retornar. E assim, a lenda da freira do sertão continuou a ser passada de geração em geração, um lembrete de que mesmo nas terras mais secas e isoladas, o mal pode encontrar uma maneira de florescer. Passaram-se muitos anos desde o sacrifício do padre Joaquim, e a cidade de Santo Rosário parecia ter se acomodado em uma rotina de paz inquieta. As marcas da tragédia estavam lá, mas cobertas por uma camada de normalidade que apenas os mais atentos podiam perceber. Os rostos mudaram, as crianças cresceram e os idosos partiram, mas a lenda da freira do sertão persistia, uma presença constante nos sussurros noturnos e nos olhares furtivos. E foi em uma dessas noites, quando a lua cheia se erguia majestosa sobre o horizonte seco, que algo começou a mexer-se nas sombras. Na velha casa do padre Joaquim, agora convertida em um pequeno museu em sua homenagem, uma brisa fria varreu os corredores vazios.
A porta de um antigo armário, onde ele guardava seus artefatos sagrados, começou a tremer. No centro da cidade, uma jovem chamada Clara, descendente de uma das famílias mais antigas da cidade, estava sentada na varanda de sua casa, observando a dança hipnótica das chamas em uma pequena fogueira. Clara sempre fora fascinada pelas histórias de sua cidade, especialmente pela lenda da freira. Algo naquela noite, talvez o brilho peculiar da lua ou o silêncio opressivo do ar, despertou nela um sentimento de inquietação. Enquanto as horas avançavam, Clara começou a sentir uma presença estranha, uma sensação de ser observada. Os sussurros do vento pareciam formar palavras que ela não conseguia entender, e uma sombra passou rapidamente por sua visão periférica. Levantando-se, ela caminhou até a borda da varanda, tentando enxergar além da escuridão. Foi então que ela ouviu um sussurro, suave e sibilante, que parecia vir do fundo de sua mente. Clara! Clara! A jovem recuou, o coração batendo forte, tentando ignorar o calafrio que corria por sua espinha. Decidida a descobrir o que estava acontecendo, Clara decidiu visitar a antiga casa do padre Joaquim, agora um lugar que ela sempre sentiu uma conexão inexplicável. A caminhada até lá, embora curta, parecia uma eternidade. As ruas estavam desertas, e a cidade parecia presa em um momento de tempo suspenso. Ao chegar à casa, Clara encontrou a porta entreaberta. Havia algo de errado, algo que ela não conseguia entender. Entrando com cautela, ela sentiu o ar ficar mais frio a cada passo. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional de tábuas rangendo sob seus pés. Quando Clara entrou na sala principal, a visão que encontrou quase a fez gritar. No centro da sala, o velho armário estava escancarado, e uma luz fraca emanava de dentro dele. Com o coração na boca, ela se aproximou e viu o crucifixo do padre Joaquim, envolto em uma aura brilhante e opressiva. Antes que pudesse reagir, uma mão gelada pousou em seu ombro. Clara virou-se bruscamente e encontrou-se cara a cara com uma figura alta e encapuzada. Era a freira. Seus olhos eram abismos negros, e seu sorriso era um corte macabro em seu rosto pálido. Clara tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. A freira estendeu uma mão esquelética e tocou seu rosto. Você me libertou, sussurrou a figura sombria, sua voz como o som de areia sendo arrastada pelo vento. Agora, o portal está aberto novamente. Com um movimento rápido, a freira se dissolveu em uma nuvem de sombras que envolveu Clara completamente. A jovem caiu de joelhos, sentindo-se envolta por uma escuridão fria e sufocante. Quando finalmente conseguiu recuperar o controle, a freira havia desaparecido, mas o ar ao seu redor estava carregado com uma sensação de pavor. Clara sabia que a cidade estava em perigo. Ela correu de volta para a praça, onde encontrou os habitantes reunidos, suas faces pálidas e cheias de medo. O vento começou a aumentar, e as sombras pareciam ganhar vida, se movendo de maneira ameaçadora ao redor deles. Foi então que Clara entendeu a verdade. O sacrifício do padre Joaquim havia sido apenas um adiamento. A freira do sertão não tinha sido completamente derrotada, e agora, fortalecida pela escuridão que havia crescido ao longo dos anos, ela estava de volta, mais forte e mais determinada a abrir o portal para o inferno. A cidade de Santo Rosário estava em alvoroço. As notícias sobre o retorno da freira do sertão espalharam-se rapidamente como fogo em uma moita seca. As velhas lendas, que antes eram apenas histórias contadas ao pé da fogueira, agora se tornavam a terrível realidade que todos temiam. O medo era palpável, e as pessoas procuravam refúgio em suas casas, trancando portas e janelas como se isso pudesse afastar a ameaça sobrenatural. Clara, ainda tremendo pela experiência na casa do padre Joaquim, sabia que precisava agir rapidamente. As palavras de Antônio ecoavam em sua mente e ela é um portal. A maldição que a acompanha é uma passagem para algo muito mais terrível do que podemos imaginar. Clara entendeu que, para salvar a cidade, ela teria que encontrar uma maneira de fechar esse portal de uma vez por todas.
com um grupo de corajosos habitantes da cidade, incluindo João, um jovem ferreiro conhecido por sua coragem, e Marta, a curandeira local. Clara decidiu procurar Antônio. Eles acreditavam que ele poderia ter mais respostas sobre como combater a freira do sertão. A jornada até a cabana de Antônio, situada na borda de uma densa floresta, foi repleta de tensão. O grupo sentia a presença da freira em cada sombra e o vento carregava um murmúrio constante de ameaça. Quando finalmente chegaram à cabana, encontraram Antônio preparando um altar improvisado, cercado por velas e ervas sagradas. Ele os recebeu com um olhar grave e um aceno de cabeça. Vocês vieram para aprender como fechar o portal, disse ele, sem rodeios. Mas saibam que isso terá um preço. A freira é uma guardiã, uma sentinela do mal. Ela não permitirá que vocês interrompam seu propósito sem lutar. Clara assentiu, sentindo a responsabilidade pesada sobre seus ombros. Estamos prontos para fazer o que for necessário. Antônio explicou que a chave para fechar o portal estava em um antigo ritual, uma combinação de fé, coragem e sacrifício. O grupo precisava encontrar os 3 artefatos sagrados que, quando usados em conjunto, poderiam selar a passagem para o inferno. O primeiro era a Cruz da Redenção, um relicário escondido na velha catedral nas ruínas de uma cidade vizinha. O segundo era o Círio da Pureza, uma vela consagrada que só poderia ser acesa pela chama de um altar purificado. O terceiro e mais perigoso era o Cálice do Sacrifício, um objeto que exigia o sangue de alguém disposto a dar sua vida pela causa. Determinado a salvar Santo Rosário, o grupo partiu em busca dos artefatos. Sabiam que a jornada seria perigosa, mas estavam unidos pela esperança de que poderiam deter o mal que ameaçava consumir sua cidade. A primeira parada do grupo foi nas ruínas da velha catedral, um local agora coberto por ervas daninhas e dominado por um silêncio perturbador. As histórias diziam que a Cruz da Redenção havia sido levada para lá pelos padres que tentaram conter a maldição de irmã Luísa muitos anos atrás. Clara liderou o caminho através do edifício em ruínas, os passos ecoando nos corredores vazios. Enquanto exploravam a catedral, eles encontraram sinais de uma presença perturbadora. As paredes estavam marcadas com símbolos estranhos, e uma sensação de inquietação permeava o ar. O grupo finalmente chegou ao altar principal, onde a Cruz da Redenção deveria estar escondida. João usou sua força para mover uma pesada laje de pedra, revelando um compartimento secreto. Dentro, eles encontraram a cruz, ainda brilhando com uma luz tênue, como se esperasse ser redescoberta. Clara segurou a cruz com cuidado, sentindo uma onda de esperança. Este era o primeiro passo para salvar sua cidade. Mas, à medida que saíam da catedral, uma sombra os seguiu. A freira do sertão estava ciente de sua presença e não estava disposta a deixá-los prosseguir facilmente. Quando o grupo emergiu na luz do dia, a freira apareceu diante deles, flutuando acima do solo, suas sombras se estendendo ameaçadoramente. Com um grito de pura determinação, Clara ergueu a Cruz da Redenção, e uma luz intensa explodiu do artefato, repelindo a freira temporariamente. O grupo aproveitou a oportunidade para escapar, sabendo que precisavam ser rápidos em encontrar o próximo artefato. A próxima etapa da jornada levou o grupo até um antigo mosteiro, agora em ruínas, escondido nas profundezas da floresta. Diziam que o mosteiro abrigava o Círio da Pureza, uma vela consagrada que, quando acesa, poderia purificar qualquer mal. No entanto, o caminho até o mosteiro era traiçoeiro, repleto de perigos e armadilhas deixadas pelos monges que uma vez guardaram o local. Atravessar a floresta à noite foi um teste de coragem. O grupo avançava com cautela, os ouvidos atentos a cada som. As árvores pareciam sussurrar e os ramos se estendiam como braços famintos tentando agarrá-los. Marta, com seu conhecimento da flora local, liderava o caminho, usando ervas e incensos para afastar os espíritos inquietos que habitavam a área. Quando finalmente chegaram ao mosteiro, encontraram um lugar desolado e cheio de ecos do passado. As paredes estavam cobertas de musgo, e o teto desabado permitia que a luz da lua iluminasse os corredores sombrios.
No centro da capela, em um pedestal decorado com símbolos sagrados, encontraram o círio da pureza. Clara pegou a vela com reverência, sentindo a energia pura que emanava dela. Sabia que esse artefato seria crucial para seu sucesso. No entanto, ao tentar sair do mosteiro, o grupo foi atacado por um enxame de espíritos das trevas, criaturas grotescas formadas pela mesma escuridão que habitava a Freira do Sertão. Lutando com tudo que tinham, o grupo conseguiu afastar os espíritos e escapar do mosteiro. Agora, eles tinham 2 dos 3 artefatos necessários. Mas o mais difícil ainda estava por vir. O terceiro e último artefato era o mais temido. O cálice do sacrifício, guardado em uma caverna profunda nas montanhas, exigia um preço alto. Antônio havia explicado que o cálice só poderia ser ativado pelo sangue de alguém disposto a se sacrificar para selar o portal. A ideia de um sacrifício pesava no coração de todos, mas sabiam que não havia outra escolha. A caminhada até as montanhas foi a mais extenuante de todas. O terreno era íngreme e traiçoeiro, e a sensação de que estavam sendo observados nunca os abandonava. Cada passo era uma luta contra a exaustão e o medo crescente de que talvez não saíssem vivos dessa missão. Quando finalmente chegaram à entrada da caverna, Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A abertura escura parecia a boca de uma besta faminta, pronta para devorar qualquer um que ousasse entrar. João acendeu uma tocha, iluminando o caminho à frente, e o grupo avançou com cautela. Dentro da caverna, encontraram o cálice do sacrifício em um altar de pedra, cercado por ossos antigos e símbolos esculpidos nas paredes. Clara pegou o cálice com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade que agora carregava. Foi então que a Freira do Sertão apareceu novamente, mais forte e mais determinada do que antes. Suas sombras preencheram a caverna, e o ar ficou pesado com a promessa de morte. Clara sabia que não havia como escapar desta vez. Com um olhar de determinação, ela ergueu o cálice e fez um corte em sua própria mão, deixando seu sangue pingar no interior do objeto. Uma luz intensa explodiu do cálice, e a freira soltou um grito de raiva e dor. As sombras começaram a se dissipar, e o portal para o inferno, que havia começado a se formar na escuridão, começou a fechar-se. Mas a batalha estava longe de terminar. A freira, enfurecida pela tentativa de Clara de selar o portal, lançou-se sobre ela com uma força avassaladora. Clara caiu no chão, sentindo a vida se esvair rapidamente. João e Marta lutaram desesperadamente para afastar a freira de Clara. Com a cruz da redenção e o círio da pureza, eles conseguiram criar uma barreira de luz que mantinha a freira à distância. Mas sabiam que essa proteção era temporária. A escuridão da freira estava se tornando insuportável, e o tempo estava se esgotando. Foi então que João tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele sabia que o cálice precisava de mais sangue para fechar o portal completamente. Com um olhar decidido, ele se aproximou de Clara e tomou o cálice de suas mãos. Sem hesitar, ele fez um corte profundo em seu próprio braço, deixando o sangue escorrer no cálice. A luz que emanou do cálice foi cegante. A freira soltou um grito de angústia enquanto a força do sacrifício de João a empurrava de volta para o inferno. As sombras começaram a desvanecer, e o portal se fechou com um estrondo final. Quando a luz diminuiu, o corpo de João estava caído ao lado de Clara, sem vida. Ele havia dado tudo para salvar sua cidade, e seu sacrifício não seria esquecido. Santo Rosário estava a salvo. A freira do sertão havia sido banida, e o portal para o inferno estava selado para sempre. Mas o preço da vitória foi alto. Clara e Marta choraram por João, cujo sacrifício foi a chave para a salvação de todos. A cidade começou a reconstruir, honrando a memória daqueles que deram suas vidas para protegê-la. A história da freira do sertão se tornou uma lenda ainda mais profunda, uma lembrança da coragem e do sacrifício que salvaram Santo Rosário. E enquanto os anos passavam, o vento do sertão continuava a sussurrar suas histórias, mas agora, eram contos de heroísmo e esperança, de um povo que se levantou contra a escuridão e prevaleceu.